Tem algumas pessoas do futebol que se elegeram hoje, né? Ah, sim, olha, já vou passar para vocês aqui os eleitos e os que não conseguiram. Então, o Danley, o ex-goleiro, o André Sanches, Bebeto, Jardel e o ex-árbitro Evandro Rogério Román foram escolhidos nos estados deles. Então, nem todas as urnas foram apuradas, mas o que a gente tem até agora, que praticamente tudo, né, foi apurado, nós temos que o Romário recebeu quase 4,5 milhões de votos no Rio de Janeiro, então ele foi eleito senador pelo Rio de Janeiro. Ele é bem querido, né, no Rio de Janeiro. Outros boleiros eleitos são André Sanches, ex-presidente do Corinthians, é o mais novo deputado federal de São Paulo, com mais de 150 mil votos. Ele esperava ter mais votos do que isso, mas conseguiu se... Esperava 1 milhão, né? Conseguiu se eleger. No Rio de Janeiro, outro ex-jogador que teve sucesso nas urnas foi o Deley, volante, que foi campeão várias vezes pelo Fluminense e se reelegeu deputado federal pelo PTB. Farão companhia a André Sanches na Câmara, o ex-árbitro Evandro Román, eleito no Paraná, e o ex-goleiro do Grêmio, Danley, eleito pelo Rio Grande do Sul. O Estado Gaúcho também elegeu o ex-centroavante Jardel para deputado estadual e Bebeto, saudoso companheiro aí do Romário, no ataque da Seleção Brasileira de 94, foi reeleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. O Ceará elegeu o Evandro Leitão, o presidente do Ceará, que pode não ser muito querido pelos torcedores, né? Mas ele foi eleito deputado estadual pelo Ceará e concorrendo ao mesmo cargo, Osmar Baqui, presidente do Fortaleza, também se elegeu. Agora, os fracassos foram o Marcelinho Carioca, do PT, o Diney, Ademir da Guia, em São Paulo, Bobô, na Bahia, e o ex-atacante Washington, no Rio Grande do Sul. O Diney, inclusive, deu um vexame, né? Ele teve menos de 1.000 votos, viu, Chico Len? Foi bem feio mesmo. E o ex-artilheiro Zé Augusto, que marcou época com a camisa do Paysandu, foi bem nas disputas para deputado estadual, mas não se elegeu, teve 15 mil votos. E enfim, o goleiro do Galo se reelegeu e o do Cruzeiro fracassou. Em Minas, se o ex-atacante do Corinthians e do Atlético Mineiro, Marques, não se elegeu, deputado estadual, o ex-goleiro do Atlético Mineiro da Seleção Brasileira, João Leite, conseguiu outro mandato na Assembleia Legislativa. E o Raul Plasman, ídolo do Cruzeiro e do Flamengo em 70 e 80, fracassou nas urnas, não se elegeu deputado federal. Depois dá uma olhadinha, Michele, vamos fazer as perguntas para o Henrique, do telespectador. O presidente do Cruzeiro era um candidato que era uma grande interrogação, porque o Cruzeiro está maravilhoso, mas ele é brigado com a torcida uniformizada, o Gilvan. Ele não conseguiu se eleger pelo Alexandre PV. Calil também O Gilvan Pinho Tavares, ele não conseguiu se eleger. E os eleitos do futebol, Romário, senador do Rio de Janeiro, Evandro Rogério Román, deputado federal do Paraná, André Sanches, deputado federal por São Paulo, Deley, deputado federal do Rio de Janeiro, Danley, deputado federal do Rio Grande do Sul, Osmar Baqui, deputado estadual do Ceará, Evandro Leitão, deputado estadual do Ceará, Jardel, deputado estadual do Rio Grande do Sul, Bebeto, deputado estadual do Rio de Janeiro, João Leite, deputado estadual de Minas Gerais e Sérgio Frota, deputado estadual do Maranhão. Bacana, ótimo. Interessante essa disputa em Fortaleza. É verdade. Cada torcida, ou cada torcedores de cada equipe elegeu seu representante. Quem manja mais da história aqui é o nosso Chico Lang, mas vê como é curiosa a eleição, né, Henrique Basílio? O Cruzeiro é virtual bicampeão brasileiro, faz um sucesso maravilhoso. Ele brigou com a torcida uniformizada, ou seja, ele ficou mal com uma ala, mas todo mundo teve a simpatia dele. Eu mesmo já fiz 2 ou 3 entrevistas com ele, sou fã do presidente do Cruzeiro, e ele não conseguiu se eleger. Não conseguiu. E o Jardel entra numa rebarba lá de trás, porque o Jardel já teve momentos maravilhosos, mas já teve também momentos terríveis. E ele não estava nem morando no Rio Grande do Sul, né? Foi o Grêmio que levou ele para morar lá, para dar uma assistência. Realmente a eleição é um negócio meio diferente do... A gente sempre conversa sobre isso. Quem é famoso, aparece em televisão, o ex-jogador de futebol, não é por isso que você já ganhou a eleição. Você é conhecido, você é um homem público, mas você tem que ter um trabalho de base. Aí outro dia o Vanderlei o buraco é mais embaixo, né, Chico? O buraco é mais embaixo. O Vanderlei falou assim, mas o que é um trabalho de base? Por exemplo, você pode trabalhar junto às escolas de samba, como muita gente faz, e se elege. Você pode trabalhar junto às entidades filantrópicas.
Muita gente se elege assim também. Futebol de várzea. Futebol de várzea. Você pode, escolhe um nicho. Você pode ter um trabalho sindical forte, né, e ser jogador de futebol ou ex-árbitro, sei lá. Você pode ter uma ONG, né? Se bem que depois que descobriram aquele escândalo das ONGs, a ONG deu uma caidinha. Mas, enfim, você tem que ter um trabalho social. Então, quanto mais você for envolvido em um trabalho social, melhor. Você pode, por exemplo, que nem o Basílio lá na Casa Verde, é conhecido pra caramba, ajuda muita gente. Quer dizer, era um cara bom para sair candidato, quem sabe até ganhasse. Eu acho que tem que ter um trabalho de base social. O futebol não elege ninguém. Se você pegar bem o Romário conseguiu se eleger e passar a ser senador, de deputado federal a senador, porque ele tem uma bandeira de luta, que é lutar contra a CBF. E isso pegou. E também com a deficiência da filhinha dele. Ela teve aquele problema. Um problema síndrome. E ele ajudou muito a menina e, por conseguinte, ajudou um monte de pessoas com o mesmo problema. Muitas pessoas e muitas entidades ligadas a essa síndrome de Down. Sim. Então, quer dizer, eu acho que precisa tomar muito cuidado quando você se lança. Eu me lembro bem que o falecido Fiore Gilhote, ele tinha mais de 150 títulos de cidadania, se lançou e nunca entrou. Nunca conseguiu. É impressionante. Agora, é uma arte. Você tem que só você sair por sair, né? E sem ter base é bobagem. É uma arte isso aí. Você tem que ter um trabalho social, senão você não consegue voto não.